Graça e paz, amada igreja. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, hoje no capítulo de número 9. João, capítulo 9. O texto que eu vou pregar essa noite está no final do capítulo, 35 ao 41, mas até chegar lá a gente vai passar pelo restante do capítulo para entendermos a história desse homem. João, capítulo 9, 35 a 41, mas vamos passar pelo restante do capítulo também. Mas antes disso, vamos orar, buscando ao nosso Deus, pedindo que Ele fale ao nosso coração, trabalhe em nossa vida e nos dê cada vez mais profundidade no que é o verdadeiro Evangelho. Pai amado, nós queremos Te louvar. E estamos fazendo isso nesse momento de culto. E queremos continuar fazendo, Pai, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda glória. E pedimos, Pai, que agora nesse momento de instrução que nós recebemos através da Tua palavra, o Senhor seja o alvo principal de nossos corações. Que tudo que nós ouvirmos, pensarmos e meditarmos nesse momento seja oferecido ao Senhor como um culto racional, o culto da nossa própria vida ao Senhor, Pai. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje eu vou continuar aquela série brevíssima, que acaba já semana que vem. Hoje nós estamos olhando o Evangelho, no Evangelho de João. Estamos olhando algumas passagens neste precioso Evangelho da Palavra de Deus, em que nós encontramos declarações claras sobre qual é a missão de Jesus. Muitas delas, quando o próprio Jesus falou o que ele veio fazer. E hoje eu quero falar com vocês sobre a verdadeira visão. E essa história que eu vou apresentar para vocês hoje está no capítulo 9, justamente porque ele inteiro conta a história de um homem. A história de um homem que nasceu cego e teve a sua vida transformada por Jesus. E é sobre a visão que esse homem recebeu que eu quero falar com você hoje. O texto aqui, que eu vou trabalhar no final do texto, começa muito antes. Começa logo no comecinho do capítulo 9, quando fala que, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. A gente tem uma certa dificuldade de entender exatamente onde esse homem estava. Mas a verdade é que um homem cego de nascença, naquela época, talvez semelhante a alguns lugares do Brasil nos dias de hoje, era alguém que vivia à margem da sociedade. Naquela época, sem todo o apoio a pessoas com deficiência, alguém que nasceu com uma deficiência tão severa como uma cegueira de nascença, muitas vezes ficava largada nas sarjetas das ruas. Era alguém que talvez a própria família não investia tanto cuidado assim. Era uma pessoa que não conseguiria estudar, não conseguiria trabalhar, não conseguiria casar, não conseguiria se relacionar. Ela viveria isolada por conta de uma deficiência do restante da sociedade. Hoje, graças a Deus, temos vários meios de lidar com as deficiências e trabalhar meios de inserir essas pessoas cada vez mais no mundo. Mas naquela época, a vida era ainda mais difícil. Ainda é hoje, para todo mundo que tem uma deficiência. Mas para um cego de nascença, era talvez a situação mais difícil de se encarar naquele mundo. Porque a vida dele era mendigar. Era ficar à beira do caminho, junto do pó, junto do lixo, sem nem mesmo olhar um sorriso de compaixão para ele, um olhar amoroso para ele, apenas estendendo as mãos e pedindo um pouco de dinheiro, para de alguma forma, por meio de algum amigo, alguma pessoa que se compadeça dele, ele poder se alimentar e se manter vivo. E esse homem passou esse tempo todo de vida assim. Não sabemos se ele tinha 20, 30, 40 anos. É certo que os pais dele estavam vivos ainda, o próprio texto vai falar isso. Então, possivelmente, ele estava na faixa dos seus 20, 30 anos aqui. Um homem que passou décadas jogado no chão como lixo. Um homem que passou décadas sem ter um amigo muito próximo. Um homem que passou décadas sem poder ler a palavra de Deus. Um homem que passou décadas sem talvez sentir o que é amor, afeto de verdade na sua vida. Porque, perceba, ele ficava na beira do caminho. Mas o resto do texto fala que ele tinha pai e mãe. Por que ele não ficava com o pai e a mãe? É uma coisa que o texto não explica, mas muito provavelmente indica que o relacionamento dos três não era tão bem consolidado assim. Era um homem que não sabia o que era amor. E na hora que Jesus com seus discípulos entram na cidade e vê esse homem, o que você esperaria deles? Amor. Mas olha a reação dos discípulos, versículo 2. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Muito amor, né? Esse é o tipo de empatia que você espera dos discípulos de Cristo. Ao invés de olhar para uma pessoa numa situação como essa e tentar ser gracioso, misericordioso, demonstrar amor, o que eles quiseram fazer ali? Mostrar a teologia. Mostrar para Jesus o quanto eram estudiosos e quanto eram aplicados. Querendo tirar uma dúvida que talvez até fosse sincera, mas eles poderiam guardar para outro momento. Não era necessário perguntar isso na frente daquele homem.
Mas Jesus responde com uma das frases mais belas de todo o Novo Testamento, especialmente para aqueles que sofrem de algum tipo de deficiência ou comorbidade. Olha o que Jesus diz no versículo 3. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. E esse texto lembra facilmente, lá de Êxodo capítulo 3, quando um homem com uma deficiência também, Moisés, foi chamado pelo próprio Deus para ser o libertador do povo de Israel. E você lembra o que Moisés disse? Não, eu não tenho condições. Eu tenho uma deficiência que me impossibilita. A minha boca é pesada. E a gente não sabe exatamente se é gagueira, se era língua presa, o que Moisés tinha na sua boca. Algo que impossibilitava ele de ser um grande orador. E ele fala para o Senhor, Senhor, eu não sirvo, eu sou inútil, eu tenho uma deficiência. Eu não posso ser utilizado pelo Senhor, porque eu não tenho as condições que uma pessoa típica teria para servir ao Senhor. E o que Deus responde? Quem fez o cego? Quem fez aquele que vê? Quem fez o mudo? Quem fez aquele que fala? Quem fez aquele que não anda e aquele que anda? Não sou eu o Senhor? Então vai. Eu não me enganei quando eu escolhi você. Eu não me enganei quando eu chamei você. Eu vou te usar na sua deficiência para você ser um instrumento da minha glória nesse mundo. E Jesus agora repete as mesmas palavras que ele falou para Moisés, de um jeito diferente. Não foi por culpa do pecado nem da mãe, nem do pai, nem ele, um bebezinho ainda na barriga da mãe. Ele nasceu desse jeito, para que agora, depois de décadas, um milagre acontecesse na vida dele. E agora ele mostrasse ao mundo, através da sua deficiência, que vai ser revertida, a glória de Deus. E antes de a gente continuar, já tente se colocar na vida desse homem. Décadas sofrendo. E aí você descobre que o propósito de todo esse sofrimento foi para que um dia a sua vida fosse um sinal da glória de Deus. A gente poderia pensar, talvez com o coração um pouco enviesado, nossa, mas Deus não podia ter feito de outro jeito, vai fazer o pobre homem sofrer por décadas. Agora volte para o coração desse homem, pense. Eu esperei por décadas para agora a minha vida ser um instrumento de Deus para mostrar para o mundo o que Deus pode fazer na vida de alguém. Antes de a gente continuar, a gente fala às vezes pouco sobre deficiências na igreja. Não é um assunto que a Bíblia trata com tanta profundidade, com tanto zelo, porque a própria cultura mesmo não se importava muito com isso. E a Bíblia toca aqui e ali sobre o assunto. Mas quando a Bíblia toca, ela toca com clareza e sinceridade. O Evangelho não despreza pessoas com deficiência. Não importa qual seja. O Evangelho é para todos. Vimos isso semana passada. Ninguém, por deficiência mais explícita ou implícita, de atrapalha a mobilidade, o pensamento, a cognição, o que for, nenhuma deficiência impede você de ser amado pelo Senhor. Nenhuma deficiência impede você de ser utilizado pelo Senhor para o seu reino e para a sua glória. Nunca diga para o Senhor, como disse Moisés, escolhe outro, eu não sirvo, eu sou inútil. Deus pode te usar. Nunca você vai ser um instrumento inútil para aquele que fez você do jeito que você é. Nenhuma deficiência é um erro humano. Elas são projetos do Senhor para mostrar sua glória de formas que outras pessoas não conseguiriam mostrar. E depois de Jesus falar isso, ele repete aquilo que ele já disse no capítulo anterior. Eu sou a luz do mundo. E eu estou aqui para trabalhar e mostrar para o mundo a glória do meu Pai. Porque vai chegar um dia em que eu vou morrer. E eu vou subir aos céus. E outras pessoas vão assumir o trabalho. Mas enquanto eu estou aqui, eu vou fazer esse trabalho constantemente, com garra. Porque eu quero mostrar a luz de Deus a esse mundo. E dito isso, cuspiu na terra, fez um pouco de lama, passou nos olhos daquele homem e mandou ele ir até um tanque em Siloé para lavar os seus olhos. E aquele homem ouviu tudo aquilo. Ouviu os discípulos tentando mostrar serviço, ouviu Jesus falando que a glória de Deus se mostraria na vida daquele homem, ouviu Jesus falando que ele seria a luz do mundo. Ele era cego, mas não era surdo. E aí ele ouviu tudo aquilo. E ele, por fé, se levanta, sacode a sujeira e vai cego ainda, tateando, talvez conduzido por alguém, até o tanque de Siloé, para ali se lavar. Quando preguei esse texto pela primeira vez, eu estava no IBEL. Eu acho que no segundo ano do IBEL, se não me engano. Foi em 2015. Não sei quando que foi. E eu lembro que eu estava na rede, lá no fundo, que tem um pomar muito bonito no fundo do IBEL. Eu estava na rede pensando, nossa, vou pregar essa semana que vem. Como é que é esse negócio aqui? E aí, eu, na minha, talvez, maturidade ou curiosidade, eu passei um pouco de lama no meu olho, de olho fechado, e tentei do fundo do pomar até o tanque onde a gente lavava a roupa, a uns 30, 40 metros de distância. Olha, eu conheço aquele mapa. Foi muito difícil. Agora, imagina para um homem que nunca viu nada. Nada. Ele não tem noção nenhuma de visão. E ele foi, por fé, movido.
E ele foi, talvez esbarrando, tropeçando, mas ele foi movido por uma fé verdadeira que o próprio Filho de Deus já estava colocando no coração dele. E ele vai, se lava e a vista dele volta completamente. Glória a Deus por isso. Só até aqui já era uma grande história. Mas o problema surge. Porque quando ele está voltando do caminho, os seus colegas de rua olham para ele e falam: peraí, quem é você? Não, eu sou o ex-cego. Fique tranquilo, eu vou escapar, vou falar cego de vez em quando, mas eu sei que ele é ex-cego, tá? Eu sempre escapo. Peraí, você não é o cego? Sim, e agora eu estou enxergando. Eu estou vendo que você está de azul, de verde e branco. Não. Você deve ser algum impostor, algum sósia. Não, cego voltar a ver. Isso nunca aconteceu na história do mundo. E, de fato, não existe nenhum registro da antiguidade de um cego voltar a ver. Só nos evangelhos, e só quando Deus faz isso. Até hoje temos pessoas cegas recuperando a visão por meio de milagres da parte de Deus. Mas nunca nenhum mágico do Antigo Oriente, nenhum mágico da Antiguidade conseguiu reverter a cegueira. Mas Deus sempre fez isso na história e faz até hoje, se Ele quiser. Então aquele homem fala: não, foi Deus. Não, mas você é cego não volta. Voltei. Eu tenho certeza, eu estou enxergando você. É sua cara feia? Eu estou enxergando sua cara feia, me julgando. Mas eu estou aqui, eu estou enxergando. E as pessoas não conseguem aceitar isso. E não aceitando, fizeram o quê? Levaram ele até o Sinédrio, a reunião dos fariseus. E eles começaram a discutir por um grande problema. Qual que era? Jesus fez lama no sábado. Isso tudo é necessário para você entender o final do texto. Eles se reuniram para discutir porque Jesus fez lama no sábado. E olha o que o texto diz no versículo 16. Por isso, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Falando de Jesus. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E aí eles começaram a discutir entre eles. E aí surge uma pergunta: onde na Bíblia fala que é proibido fazer lama no sábado? Tempo para pensar. Resposta: em nenhum lugar. Não tem nenhum lugar na Bíblia falando que não podia fazer lama no sábado. Absolutamente nenhum lugar. O grande problema dos fariseus da época e de muitas pessoas é que nós costumamos criar regrinhas onde Deus não criou. Começamos a pegar costumes e tradições, envernizar eles e colocar como palavra de Deus. E quantas vezes a gente sofre por causa do legalismo? E aqueles homens fizeram isso. No Antigo Testamento, haviam leis para o povo judeu dentro da aliança mosaica guardar o sábado de um jeito. Não podia trabalhar, não podia colher, não podia plantar, não podia fazer um monte de coisa. Realmente, era bem restritivo na aliança mosaica. Só que em nenhum lugar falava não fazer lama. E alguns estudiosos dizem que os fariseus começaram a criar tantas regras para, de alguma forma, proteger a santidade do sábado, que começaram a colocar regras em cima de regras e mais regras. Alguns dizem, talvez fazendo piada com eles, até hoje a gente não sabe se é verdade ou não, que criaram uma lei de que se sua mãe fosse um pouco acima do peso e ela tropeçasse, caísse no chão, enferma, você não podia colocar uma maca do lado, puxar sua mãe para cima, levantar e levá-la para o hospital ou para algum lugar. Sabe por quê? Porque o peso da sua mãe faria a maca afundar no chão, um passarinho, o vento, um sapato poderia chutar uma semente, a poeira poderia cair em cima, poderia ter umidade e poderia brotar uma planta e você estaria plantando no dia de sábado. Para você ver o nível da loucura. Não é de se estranhar que eles olharam para uma lama ser uma quebra do dia de sábado. Não é porque a lei de Deus dizia isso, é porque a lei dos homens, colocada como lei de Deus, dizia isso. E outro problema, ainda pior. Para que foi essa lama? Para fazer um homem cego, uma coisa que nunca aconteceu na história da humanidade, recuperar sua visão. Então eles veem um ex-cego. Vem um homem que da lama faz vida. Muito parecido com Gênesis, não é mesmo? E da lama faz vida. E o que eles conseguem enxergar? Quebra de tradições humanas. Esse homem é do diabo. E a história só piora. E começa a interrogar esse homem, que é o ex-cego. Você realmente era cego? Sim. Mas era mesmo? Claro que eu sou. Não acreditamos em você. Chama o seu pai e a sua mãe aqui. E trouxeram o pai e a mãe daquele homem. E começaram a interrogar. Esse aí era cego mesmo? E eles, sabendo o que poderia acontecer, caso falassem que Jesus de fato fez aquilo, jogam o corpo para fora. Olha, ele já é bem grandinho. Ele consegue responder por ele mesmo. Você consegue imaginar o desprezo desses pais para com esse filho? Eles não se importam com a beleza do milagre, nem se importam com a dor do filho. Só querem defender o deles. Não, ele já é grandinho, ele sabe responder por ele mesmo. Pode perguntar para ele. Deixa a gente quieto. E eles vão embora. E voltam a perguntar para aquele homem. E ele continua falando. Olha, eu só sei de uma coisa. Versículo... Cadê?
Cadê? Versículo 25. Ele retrucou. Eles falam que Jesus era pecador. Se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. E aí começaram a apertar ainda mais. Que te fez ele? Como ele te abriu os olhos? E eles respondeu, eu já disse para vocês não atenderam para o que eu disse, porque vocês querem ouvir outra vez. Não entenderam até agora? Porventura vocês também querem ser discípulos desse tal homem? E aí, a ironia daquele homem pegou doído. E aí eles começam a falar, você que é discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Olha que privilégio. O Sinédrio, os maiores teólogos da época, reconhecendo que você é discípulo de Cristo, sem nunca ter visto ele ainda. Até aqui esse homem não tinha visto Jesus. Ouviu, mas não viu. Porque na hora que ele foi para o tanque, Jesus seguiu a sua missão. E aí eles ficam revoltados, expulsam ele de lá, e ser expulso do Sinédrio era a pior coisa que podia acontecer naquela época. Quando você era expulso do Sinédrio, você se tornava agora um não-judeu, pária da sociedade, um lixo no meio do povo dos judeus. Aquele homem agora não tinha mais direito de entrar na sinagoga, não tinha mais direito de falar que era judeu por aí. Muitas pessoas agora iam começar a boicotar ele dos ambientes sociais, coisa que já acontecia antes, ele estava até acostumado, de certa forma, e ser tratado como imundo, como um descrente, como um lixo nessa terra. Eles fazem isso com ele, expulsaram ele da sinagoga. E aí, chegamos no nosso texto. Olha o que o texto diz, versículo 35 até o 41. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? E ele disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. E é por isso que eu quero falar com você sobre a verdadeira visão. É importante entender toda a história desse homem, porque aqui nós encontraremos Jesus oferecendo vista para aqueles que sabem que não enxergam, e oferecendo e trazendo cegueira para aqueles que acham que enxergam alguma coisa. E o texto começa nos dizendo do coração de Jesus. De novo, leia com calma o primeiro versículo. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, Jesus ficou sabendo dessa história, de um homem que não era ninguém. Foi levado para o Sinédrio. No Sinédrio defendeu a sua fé, ainda que não soubesse bem quem era Jesus. Defendeu a sua fé em Jesus. E foi expulso de lá e se tornou um pária da sociedade. Essa história rodou. E Jesus, talvez em outro povoado, ouviu falar da vida desse homem. Ele saiu de onde ele estava. E o texto diz, ele ouviu que tinha expulsado ele e encontrando-o, Jesus foi até aquele homem. Aquele homem nunca viu a Cristo. Ele sabia no máximo o tom da sua voz e olha lá se ele conseguia lembrar bem do tom da voz. Mas Jesus conhecia aquele homem. Ele fez aquele homem. Ele, desde toda a eternidade, amou aquele homem. Escreveu a história dele para que naquele dia ele fosse curado, naquele dia ele fosse expulso e naquele dia ele encontrasse com ele de novo nessa terra. E Jesus, no tempo, encontra aquele homem, busca ele igual um pastor busca uma ovelha perdida. Encontra aquele homem e pergunta para ele uma coisa que aquele homem não teria como descobrir por si mesmo. Crês tu no Filho do Homem? Você crê no Messias? De outra forma de falar? E ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Ele ainda não tinha percebido exatamente quem está falando com ele. Afinal, ele nunca viu o rosto de Cristo. E Jesus responde, você já tem visto. Você não tinha como ter visto ele antes, mas agora você já viu ele. E é aquele que está falando com você. Imagina, você não ter visto nada a sua vida inteira. Você ter sido humilhado, zombado, abandonado pelos seus pais. Tratado como um lixo a vida inteira por ter sido ser um deficiente. Quando você deixa a sua deficiência para trás, todo mundo te abandona. Jesus chega do seu lado e fala, você acredita no Messias? Aí você fala, eu não sei quem ele é. Você está vendo ele já tem um tempinho. É incrível isso. Jesus foi até aquele homem só para mostrar amor. Ele podia ter usado um apóstolo para afirmar a doutrina, consolidar no coração? Podia.
Podia ter dado uma convicção muito forte do Espírito no seu coração para firmar a sua fé? Podia. Mas ele foi até aquele homem, ele mostrou o seu rosto, o rosto que todos nós veremos um dia. Olhando com aquele ar leve, amoroso, nos olhos daquele homem que estão vendo pela primeira vez o rosto do Senhor. Falando, sou eu que estou falando com você. E a reação daquele homem não é outra. Ele se joga no chão, crê no Senhor e o adorou. E repara, Cristo não nega a adoração. Ele recebe de todo aquele que o adora com sinceridade. O texto, nessa primeira parte dele, nos mostra o amor do nosso Messias. Antes de ver sobre o confronto que virá daqui pela frente, nós temos um Jesus tão amoroso, mas tão amoroso. E a gente briga tanto, igual os fariseus fazem. Eu tenho falado em alguns últimos sermões, e fiquem tranquilos, eu não sou arminiano, não sou universalista, nada disso. Sou bem calvinista, bem de 5 pontos. Mas, meus irmãos, como falta amor na nossa evangelização? Como falta encarnar o amor de Cristo em tudo que a gente faz, fala e demonstra nesse mundo? Deus vai salvar os eleitos, Ele vai chamar de forma irresistível, Ele vai perseverar para sempre, pela graça do Senhor, isso vai acontecer. Mas a gente trata essas coisas com tanta impessoalidade. A gente trata a evangelização como um mero trocar de informações. A gente trata a nossa fé como um mero debate teológico para ver quem está mais certo, quem está mais errado, mais limpo ou mais sujo. A fé cristã, como dizia Francis Schaeffer, é amor. O grande mandamento que Jesus deu antes de morrer, lá no próprio Evangelho de João, mais para frente, no capítulo 13, é amar os outros como Ele nos amou. Se você diz que é cristão, mas você não demonstra amor, é porque você ainda não conheceu o amor. Às vezes você entende o Evangelho, e é facinho de entender. Você é mau, Deus é bom, Ele mandou seu Filho para pagar o preço do seu pecado, se você crê nele, tem a vida eterna. Simples assim. Do evangelismo na palma da sua mão. Esse aqui eu aprendi quando era criança, lá na Igreja da Lapa. Tem uma boa notícia para você. Deus quer trazer salvação para as pessoas. Só que tem um problema, você é pecador. Só que Deus, o maior de todos, veio para amar o mundo e trazer salvação. E por meio do seu Filho, Ele faz uma aliança com a gente. E agora o que Ele pede de você é uma fé, pequenininha, como o seu dedinho da mão, para que você creia nele e tenha salvação. É simples. Uma criança pode falar do Evangelho. E a gente pode saber do Evangelho, mas a gente não experimenta o Evangelho. O Evangelho tem que mexer com a gente. Ele tem que mexer com as nossas emoções. A nossa fé não é uma fé racionalista. Não tem esse negócio de, racionalmente a minha fé... É importante, a racionalidade faz parte de quem nós somos. Mas a emoção também. E nós desprezamos tanto isso. Jesus foi, Ele olhou, Ele amou, Ele demonstrou. E a gente esquece desse amor. Eu digo isso para vocês, porque a maior parte de vocês aqui, eu creio, são cristãos verdadeiros. E a gente esquece de demonstrar o amor que um dia a gente recebeu. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos mostrar o amor que Cristo mostrou para nós. Nós estávamos pior do que aquele cego. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Ele veio até nós e nos salvou com amor. Ele nos traiu com laços de amor e nos prende pela sua graça. Como diria o pastor Vadislau, com as agridoces cadeias da graça. Nós estamos presos de forma severa, mas amorosa ao mesmo tempo. Nada pode nos tirar da mão do Senhor, mas às vezes a gente esquece disso. E trata os outros com tanta dureza, com tanto rigor, com tanto legalismo. Olhe para o amor de Cristo. Mas talvez você não tenha experimentado esse amor porque você ainda não entendeu o Evangelho. Aqui, não aqui. Jesus te ama. Não importa o seu problema, não importa o seu pecado, não importa o quanto as pessoas te desprezam. Não importa os apuros que você já passou nessa vida. Você tem um Deus que não te rejeita, que te ama profundamente. E que se você se entregar a Ele com fé, o adorando, de joelhos, prostrado, em lágrimas, Ele não vai falar, opa, menos emoção, menos problema. Conserta a sua vida primeiro, depois a gente conversa. Ele se abaixa, Ele te abraça, Ele te levanta do pó. Nós temos um Deus amoroso. E aí, depois de mostrar todo esse amor, Jesus fala, eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não vêm, vejam, e os que vêm se tornem cegos. E aqui costuma dar um pouco de nó na nossa cabeça, nessa frase de Jesus. E era realmente para provocar. Porque o que Jesus veio fazer aqui foi demonstrado na vida daquele homem. Aquele homem era cego, literalmente, mas também espiritualmente. Aquele homem sabia que ele não merecia a graça de Deus. Aquele homem era pecador. Ele é como aquele homem da parábola do fariseu e do publicano. É o publicano que está de joelhos, abaixado, contrito, esmurrando para o peito e falando, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. E do lado está o belo fariseu de mãos levantadas. Ó Pai, bendito és em tua soberania. Obrigado, Senhor, porque me preservaste, eu não sou como esse pecador. Eu não fumo, eu não bebo, eu não traio, eu não bato na minha mulher. Eu pago as minhas contas. Ó Deus, como eu sou bom e obrigado porque o Senhor me fez assim. Jesus fala, aquele ajoelhado
esmurrando o próprio peito, sabendo que não merece nada, esse voltou para casa justificado, o outro não. Jesus veio para pessoas como aquele publicano, como aquele homem cego, como cada um de vocês aqui. Para pegar pessoas que sabem que são pecadoras, que sabem que são quebradas, que não têm como se salvar, já tentaram se salvar, já tentaram fazer obra, já tentaram ser boas, já tentaram ser perfeitos e perceberam que não dá para fazer isso. Tentaram ler a Bíblia e falar, não, agora eu vou obedecer, a ferro e fogo. E perceberam que não dá para fazer, porque nós somos quebrados. Jesus veio para que pessoas assim, que reconhecem a sua fraqueza, olhem para Jesus e recebam a verdadeira visão. Recebam aquela compreensão verdadeira do amor de Deus, do perdão que há em Jesus e do amor que há no Evangelho, essa família na qual Deus nos insere. Mas também, Jesus vem para aqueles que acham que enxergam. Se fosse a primeira parte, seria tão bom, né? Mas Jesus também vem para juízo. E aqui a ideia é que Jesus não vem para julgar as pessoas na primeira vinda. Ele vem como aquela lombada que fala para você diminuir, prestar atenção, refletir e então seguir. Se você acelerar muito, você voa e cai no inferno. Jesus não veio para jogar as pessoas no primeiro momento. Ele veio para ser uma pedra de tropeço, para ser aquela pedra que você não pode ignorar. Você tem que prestar atenção nela e passar por ela. Se você prestar atenção em Cristo e perceber o quanto você é cego, você vai encontrar visão, amor de Deus, conhecimento transformador do Evangelho. Mas se você acha que vê, que lombadas não existem, que Jesus não importa, não há esperança para você. E aí foi justamente o que aconteceu. Versículo 40 e 41. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Eles entenderam um pouco do que Jesus falou, mas não completamente. Como assim você usa falar que nós somos cegos, impuros, pessoas largadas na sociedade? Como você ousa? É isso que você está falando, Jesus? E ele responde, se vocês fossem cegos de verdade, vocês não teriam pecado nenhum. Mas porque agora vocês dizem, vocês acham que vocês enxergam, o pecado de vocês permanece. E antes que algumas minhocas entrem na nossa cabeça, não está falando que pessoa que não sabe de Cristo não vai ser perdoada sem Jesus. Se desse para ser salvo sem Cristo, Deus não teria que mandar o seu filho morrer numa cruz. Concorda? Se tinha outro jeito, não tinha que ter cruz. Mas já que tem cruz, a ideia não pode ser essa. O que o texto vai nos mostrar é que uma pessoa que não reconhece o quanto ela é miserável, essa pessoa não tem perdão. Uma pessoa que se acha muito boa, muito perfeita, muito moral, muito ética, muito conservadora dos costumes e das tradições. Uma pessoa de bem, uma pessoa que não deseja mal para ninguém. Esse tipo de pessoa está mais perdido do que um cego de nascença na época de Jesus. Lá no livro de Apocalipse, na última carta às igrejas, encontramos a igreja de Laodiceia. Uma igreja muito rica, uma igreja que produzia tecidos, uma igreja que produzia colírios, mas que Jesus chama ela do quê? Pobre, cega e nua. Ele faz para uma igreja. Não pensa que esse tipo de advertência de Cristo é para o descrente que está lá em casa. A gente ouve um sermão assim, nossa, seria tão bom se meu pai estivesse aqui, se meu marido estivesse aqui, se meu filho estivesse aqui. Isso aqui é para você, em primeiro lugar. Depois você leva para os outros. Jesus falou para uma igreja, você acha que você enxerga, que você é autossuficiente, que você é perfeita, sem pecado, perfeita, sem defeitos? Saiba que você é pobre, cega e nua. E eu vou chamar você para o acerto de contas. E eu quero. Eu estou na porta, ó, querendo voltar a ter comunhão com a igreja. Mas vocês estão vivendo uma vida tão boa sem mim, que quando eu vier, eu vou trazer juízo. Então se arrependam agora. Voltem ao amor, voltem à humildade e reconheçam a sua cegueira espiritual. Porque se vocês reconhecerem quanto são miseráveis, eu vou vestir vocês com a roupa mais pura desse mundo. Eu vou purificar seus olhos de toda cegueira. E eu vou dar a vocês uma riqueza que não pode ser roubada por ninguém nesse mundo. Mas vocês não querem. Vocês são autossuficientes, vocês são em cabeça dura, não conseguem aceitar o que eu estou falando. O evangelho é também para crentes que se acham crentes. Pessoas que se acham muito boas. Cristianismo não é moralismo. Cristianismo é cristianismo. E o cristianismo fala que você é mau e que Deus é bom. E que mesmo assim Ele te amou. O dia que você acha que você está indo muito bem, que você não peca mais, que você agora se levantar a mão é capaz de Deus te puxar para cima, você esqueceu do evangelho. O evangelho não é isso. O evangelho é para pessoas quebradas, que sabem que são quebradas, mas que tem um Deus que a conserta. Então, Jesus fala, se vocês não soubessem da minha missão, se vocês não soubessem de todo esse evangelho que está na sua cara, mas que vocês desprezam, vocês teriam algum tipo de perdão. Se vocês não fossem expostos a essa verdade tão maravilhosa. Mas agora que vocês sabem e ainda assim rejeitam, vocês são ainda mais culpados.
Por isso, Jesus veio trazer a verdadeira visão. Mas essa aqui é somente para aqueles que sabem que não enxergam. E a pergunta que fica, ao final dessa história desse homem aqui que sofreu tanto, mas que recebeu depois tanto amor. Quem que você é nessa história? Não vale Jesus, tá? Porque tem uns aí que você acha que você enxerga, você acha que você está muito bem, obrigado, que só falta um ajuste aqui e ali e você já está perfeito nessa vida. Você não entendeu nada. Você está mais perdido do que você imagina. Mais perdido que a pessoa que você olha na rua, na sarjeta, bêbada depois de uma balada e acha que ela ali está perdida. Você está pior do que aquela pessoa. Porque você tem acesso à luz, mas rejeita enxergar. Você olha para o evangelho e não deixa ele te curar. Você resiste ao chamado, igual Paulo resistia aos aguilhões. E Jesus falou, dura coisa fazer isso. Porque a consequência pode ser eterna. Por isso você se acha muito bom. Que Deus quebre o seu coração. Que Deus te humilhe da pior forma que você puder imaginar na sua vida. Mas que no fundo do poço você encontre a graça. Que no fundo do poço você perceba a sua cegueira. Que é melhor você chegar no céu, quebrado, moído, mas chegar, do que você ficar nessa vida achando que enxerga tudo, mas não receber. Mas talvez você tenha percebido o quanto você é fraco, o quanto você é miserável, e você até é cansado de saber disso. Parece que toda vez que você olha no espelho, a primeira coisa que você vê não é nem seu rosto, é pecador, fracasso, miserável, lixo. Nunca vai conseguir agradar a Deus. Se você está nessa situação, talvez você seja um cego, que precisa de visão. Mas lembre-se como Jesus olhou para você. Ele foi até você. Ele olhou para você. Ele chamou, você está chamando agora. Olha para mim. Você crê em mim? Se você crer nele, ele vai te receber de braços abertos. Por isso, não deixe para amanhã. Se hoje você tem convicção de que algo tem que ser mudado, e algo que talvez já esteja começando a mudar, o próprio fato de perceber que algo precisa ser mudado já é um indício de alguma coisa acontecendo. Não deixe. Busque Jesus, porque ele não te rejeita.